Entre relatórios sigilosos e dados confidenciais, um rumor começou a ecoar entre as agências espaciais. O 3I Atlas pode não ser apenas um cometa. As informações, cuidadosamente filtradas ao público, escondem algo que intriga até os cientistas mais céticos: um comportamento anômalo, impossível de enquadrar nas leis conhecidas da física. Energia estável, emissões precisas e um silêncio cósmico que parece calculado. A NASA e a ESA divulgam números, mas não explicações. Estariam encobrindo o maior mistério da história moderna? E se o 3I Atlas for mais do que uma rocha errante? E se for um artefato projetado? Antes de prosseguir, inscreva-se no Alpha Cosmos e ative o sino. Aqui, cada vídeo é uma jornada entre a ciência e o desconhecido. Os primeiros dados públicos pareciam normais: um corpo rochoso, liberando gases e poeira, como qualquer cometa. Mas conforme os telescópios Hubble e Spitzer aprofundaram suas leituras, algo começou a destoar. O 3I Atlas não apenas liberava energia, ele o fazia de forma controlada, precisa, como se obedecesse a uma programação invisível. Em vez de seguir padrões caóticos, típicos de corpos celestes naturais, suas emissões pareciam matematicamente ordenadas. Cientistas observaram variações térmicas impossíveis, partes frias demais, outras quentes demais, e nenhuma explicação física foi capaz de justificar. É como se o objeto soubesse o que está fazendo, comentou um pesquisador sob anonimato. E se essa organização térmica for o vestígio de uma tecnologia perdida? Ou pior, de uma inteligência que ainda observa? Entre os milhares de relatórios frios e técnicos, um documento em especial circulou discretamente entre cientistas de alto nível: o relato de um pesquisador da Agência Espacial Europeia. Ele afirmava trabalhar diretamente com os dados do Hubble e do Spitzer, e o que descreveu soava mais como um alerta do que um relatório. Segundo ele, o 3I Atlas libera 150 kg de gás e poeira por segundo. Uma taxa absurda, incompatível com seu tamanho e trajetória. Mas o que chamou mais atenção não foi a quantidade, e sim o tipo de material: níquel puro vaporizado em temperaturas onde o metal deveria permanecer sólido. Não é um fenômeno natural, escreveu o pesquisador. O que estamos vendo é um processo controlado. E se o 3I Atlas não for apenas uma rocha? E se for um artefato funcional? Uma máquina ainda ativa, disfarçada sob a aparência de um cometa? À medida que os dados se acumulavam, os paradoxos se tornavam impossíveis de ignorar. O 3I Atlas parecia desafiar todas as leis conhecidas da física. Seu núcleo, comprimido em apenas alguns quilômetros, possuía massa equivalente à de uma pequena lua, cerca de 33 bilhões de toneladas. Algo assim simplesmente não deveria existir viajando pelo espaço interestelar. Mas o mais assustador não era o tamanho, e sim o comportamento. O Atlas parecia vivo, regulando sua própria temperatura, resistindo ao calor solar e mantendo uma atividade estável, mesmo quando deveria ter congelado completamente. Era como se tivesse um mecanismo interno de equilíbrio térmico, algo que, na natureza, não acontece. A conclusão não oficial entre os cientistas foi simples e inquietante. Não estamos diante de um corpo natural. Estamos diante de um sistema construído. Mas por quem? E com qual propósito? Ao estudar a composição química do 3I Atlas, os cientistas descobriram algo que não faz sentido sob nenhuma ótica natural. Entre as substâncias liberadas pelo cometa, havia níquel puro em forma atômica, vaporizado em temperaturas em que deveria estar sólido. Era como se o objeto estivesse fundindo e liberando metal no espaço. O fenômeno só poderia acontecer se houvesse um processo controlado de aquecimento interno, semelhante a um reator. Mas a anomalia mais absurda ainda estava por vir. O material identificado correspondia ao tetracarbonil de níquel,
um composto sintético usado na Terra apenas em refinarias industriais. Nada assim existe naturalmente no cosmos. A pergunta que ecoou entre os laboratórios foi inevitável. O que uma substância fabricada artificialmente está fazendo em um corpo interestelar com bilhões de anos? A resposta, se verdadeira, mudaria tudo o que sabemos sobre vida inteligente no universo. Quando os cientistas analisaram a luz refletida pela poeira do 3I Atlas, perceberam que nada nela fazia sentido. A polarização, o modo como a luz interage com as partículas, estava fora de qualquer faixa conhecida. Nenhum cometa, asteroide ou corpo natural refletia luz daquele jeito. Repetiram o experimento dezenas de vezes, em diferentes telescópios, até perceberem que os dados estavam corretos. A única explicação possível era absurda. Os grãos de poeira eram grandes, escuros e complexos demais para serem naturais. Eram porosos, irregulares e refletiam luz como se tivessem estrutura fabricada. Essa descoberta fez o grupo de pesquisadores silenciar por dias. A conclusão era devastadora. O 3I Atlas parecia coberto por material processado, não criado pela natureza, mas por engenharia. Se isso fosse verdade, estaríamos diante do primeiro artefato interestelar artificial já detectado. Quando o telescópio James Webb focou novamente no 3I Atlas, detectou algo ainda mais estranho. Um rastro tênue e oleoso, apontando diretamente para o Sol. A princípio, parecia um simples jato de gás, algo comum em cometas quando se aquecem. Mas havia um detalhe que desafiava toda a lógica. O rastro era estável, imutável. Cometas giram, e quando giram, seus jatos mudam de intensidade e direção, criando pulsações, variações de brilho. Mas o 3I Atlas não pulsava. Seu jato permanecia fixo, linear e silencioso, como se fosse o escape de um motor controlado. Nenhum corpo natural conseguiria produzir um padrão tão preciso. As agências explicaram como coincidência térmica, mas os dados não mentem. O jato é direcional e sua constância desafia qualquer modelo físico conhecido. Se fosse um cometa, ele deveria oscilar. Mas o 3I Atlas se move com uma estabilidade quase mecânica. Será que estamos observando o funcionamento de uma tecnologia antiga, um mecanismo cósmico há muito esquecido? Ou seria essa a primeira evidência direta de inteligência por trás da matéria? Se o 3I Atlas fosse um cometa comum, sua aproximação do Sol o transformaria em um farol ardente. Mas o que as medições mostraram foi o oposto. Apesar de absorver gigawatts de energia solar, ele permanece frio, como se o calor simplesmente desaparecesse. Sem vapor, sem plumas, sem radiação térmica detectável. Os cálculos são claros. Algo absorve e redistribui a energia de forma perfeitamente controlada. Não há aquecimento, não há derretimento. É como apontar um maçarico para o gelo e vê-lo se recusar a derreter. Essa estabilidade térmica não é apenas estranha, é impossível dentro das leis conhecidas da termodinâmica. A pergunta que intriga os cientistas é inevitável. Onde esse calor vai parar? Alguns teóricos sugerem que o 3I Atlas drena a energia internamente, como se houvesse um sistema de conversão ou dissipação artificial, mantendo o equilíbrio perfeito entre absorção e liberação. Se isso for verdade, estaríamos diante de um objeto autônomo, capaz de gerenciar energia como uma máquina viva, mantendo-se estável por bilhões de anos. O que seria isso? Afinal, um cometa, uma sonda ou um fragmento de tecnologia antiga? Se você acredita que o universo pode estar nos observando tanto quanto o estudamos, deixe um nos comentários e continue conosco nesta investigação cósmica. O 3I Atlas não é apenas frio, ele é estável demais. Nada em sua superfície indica movimento caótico, explosões ou liberação irregular de energia.
Pelo contrário, tudo é simétrico, calculado e preciso, como se uma inteligência tivesse desenhado cada camada do seu comportamento térmico e químico. Os cientistas chamaram isso de coerência estrutural anômala. Isso significa que o 3I Atlas mantém uma organização interna impossível para algo natural. Não há falhas, não há deterioração visível. Seu comportamento sugere uma estrutura autoestabilizadora, como se regenerasse a cada segundo. Essa estabilidade lembra certos fenômenos teóricos conhecidos como solitons topológicos, formas de energia capazes de existir indefinidamente, sem se dissipar. O que antes era pura teoria quântica pode agora estar diante de nós, viajando pelo sistema solar. Um eco vivo dos primeiros instantes após o Big Bang, onde as leis da física ainda estavam sendo escritas. Se o 3I Atlas realmente for um vestígio dessa era primordial, então ele carrega dentro de si a física anterior ao universo como o conhecemos. Um fragmento do próprio nascimento do cosmos, ou talvez um artefato sobrevivente de algo ou alguém que compreendeu esse poder e o moldou. Se essa hipótese mexeu com sua mente, comente abaixo. O universo ainda guarda seus segredos. Os dados continuam chegando. E quanto mais se observa o 3I Atlas, mais impossível parece negar. Ele não age como nada natural. Sua trajetória precisa de mais, sua resistência absurda ao calor e a presença de elementos artificiais indicam algo maior. Um projeto, não um acidente cósmico. Alguns cientistas acreditam que estamos diante de um mensageiro, um objeto programado para cruzar o espaço interestelar carregando informações, talvez até fragmentos de consciência. Outros, mais cautelosos, o consideram uma relíquia antiga, um testemunho silencioso de civilizações que já dominaram a física muito antes de nós. Se for verdade, o 3I Atlas pode ser a primeira prova tangível de que não estamos sozinhos. Mas a maior revelação talvez não esteja no que ele é, e sim no que representa. A confirmação de que o universo ainda é uma obra inacabada, onde a vida, em suas formas mais estranhas, ainda se manifesta nas sombras entre as estrelas. Enquanto a NASA mantém silêncio e os dados permanecem classificados, as perguntas crescem. Estamos diante de um fenômeno físico extremo ou de um contato disfarçado de cometa? Deixe seu comentário. Se o universo realmente nos observasse, você acreditaria ou preferiria continuar no escuro? Inscreva-se no canal Alpha Cosmos e continue explorando comigo os mistérios que a ciência teme explicar.